quarto ano, tudo bem? Olha só, o livrinho de matemática hoje, a atividade é relacionada à classe dos milhões, que vocês já viram, tá? Vocês vão fazer a atividade das páginas 31 e 33. Deixa eu explicar aqui uma coisinha. Na página 31, na quinta questão, ele pede para você escrever o valor relativo de cada algarismo. Valor relativo, para vocês relembrarem, é o valor posicional. Vocês vão ter que observar onde que o número está na posição, se é na unidade, dezena e centena, e qual é a classe também, se é na classe das unidades simples, classe dos milhares ou classe dos milhões. Na página 32, na sétima questão, ele dá um exemplo aqui de 5 códigos de barra. Na letra A, ele informa: escreva a maior sequência numérica comum aos 5 códigos de barra. Então, você vai escrever a sequência que é igual nos 5 códigos de barra, tá? São vários números iguais que tem nos 5 códigos, tá? Iniciando pelo número 9. Na letra B, qual é o código de barras de maior valor, né? Valor mais alto. Vocês vão observar que o que diferencia o código de barras ser um valor mais alto ou mais baixo são os 3 algarismos finais, tá? Por quê? Porque o restante do número são iguais, todos são iguais. Então, vocês vão ver os últimos 3 números de todos os códigos e verificar qual deles é o maior. Na letra C, quantas ordens os códigos de barra possuem? Gente, olha só uma dica. Se eu tenho 6 números, eu vou ter 6 ordens. A quantidade de ordens é a mesma quantidade de números, tá? Mas sempre você vai contar da direita para a esquerda, tá bom? Essa é a atividade de matemática, só para reforçar o conteúdo de classe dos milhões. No nosso livro de ciências, na página 21, nós temos o conteúdo falando sobre as propriedades da matéria. Vamos lá, o texto. A matéria é definida por suas propriedades. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros nem apresentam cores. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Então, essas propriedades vão ser como se fossem vários grupinhos. E as propriedades eu vou distribuir, colocar no seu grupo correspondente, porque assim fica organizado. Cada matéria pode apresentar tanto características que são diferentes das outras, como características semelhantes. Conheça algumas delas. Primeira propriedade, impenetrabilidade. O que é que ele diz aqui? 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Realmente, gente, não tem condições. Exemplo, eu tenho um livro. Se eu colocar outro livro aqui, ele vai ocupar o mesmo espaço desse? Não tem condições, né? Então, não existe um corpo ocupar o mesmo espaço no mesmo lugar que outro corpo. Então, a gente vai dizer que é propriedade de
impenetrabilidade. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Então, essa propriedade quer dizer o quê? Ele dá um exemplo aqui de umas crianças brincando, pulando. A criança, quando ela pula, ela movimenta o corpo, ela puxa as pernas. Depois, quando ela cai, né, ela volta ao seu estado normal. Então, ela precisou de uma força para modificar o seu corpo e depois voltou à posição normal. Então, ele aqui, essa propriedade é chamada de elasticidade. Se modifica, mas depois volta para a posição inicial. Massa é uma propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa pode ser definida, ou medida, com uma balança. Uma das unidades de massa é o quilograma. Então, gente, a massa que ele se refere aqui é o peso. Como é que a gente vai saber a massa de algum produto, de algum corpo? Pesando, utilizando a balança. Volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade da matéria. Exemplo, uma bola de basquete ocupa mais espaço que uma bola de gude. Então, dizemos que o volume da bola de basquete é maior que o volume da bola de gude. Então, essa propriedade indica que ele vai fazer a diferenciação entre a quantidade de volume, o espaço que aquele corpo, aquele objeto ocupa em um determinado local. Então, o exemplo da bola de basquete. A bola, ela tem um volume maior que uma bolinha de gude. Quer dizer o quê? Que ela ocupa mais espaço do que uma bola de gude. Compressibilidade. Propriedade da matéria que consiste em ter o volume reduzido quando submetida a uma determinada pressão. Ele dá um exemplo aqui da seringa. Na seringa existe o líquido, né? A gente usa o exemplo aí da vacina. Quando se coloca uma pressão, quando empurra, aquele volume que está dentro vai ser o quê? Vai sair, vai diminuir. Por isso se chama compressibilidade, é uma compressão. Você está empurrando. Porque o que tinha antes não vai ter depois, ele vai diminuir de acordo com a compressão. Na página 23, temos a propriedade de densidade. É uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber se ele flutua ou não em um líquido. Então, a densidade. Eu vou precisar utilizar o quê? Um recipiente com volume, que é o líquido, e usar os objetos para saber a densidade deles. Como é que eu sei a densidade de uma caneta? Eu só vou saber se eu colocar naquele recipiente com água. Eu vou saber se a caneta vai flutuar ou se vai afundar. Só tem como eu saber praticando, né? Como o exemplo aqui que ele utilizou. Como já vimos, a matéria se apresenta de 3 formas, como já foi dito: sólido, líquido e gasoso. As rochas, por exemplo, encontram-se no estado sólido
e apresentam formas definidas, ainda que irregulares. A mesma coisa do pincel, está no estado sólido, já tem uma forma. Tudo que está no estado sólido tem uma forma. Borracha, certo? A água da cachoeira se apresenta no estado líquido. Nesse estado, ela não apresenta forma definida e adquire o formato do local em que se encontra. Então, se eu tenho água e coloco dentro de um copo, ela vai ter o formato daquele copo, certo? Se eu pego a água e coloco em uma garrafa, ela vai ter o formato da garrafa. Tanto faz eu colocar água aqui na garrafa ou no copo, o volume, a quantidade de água não vai alterar, certo? Um dos componentes do ar existe na atmosfera é o oxigênio. O ar que respiramos, que é um exemplo de matéria, está no estado gasoso. Esse estado não apresenta forma definida e se espalha com facilidade para qualquer direção. Exatamente. A mesma coisa acontece quando a gente coloca uma panela de água fervente, né? Aquela água vai evaporando e ela vai subindo e vai se espalhando. Aquele vapor, ele não se concentra em um determinado local, ele não vai subir e ficar no cantinho só, não. Ele vai se espalhar. Sabemos que ele é formado por matéria e que ocupa espaço, mas não podemos definir a forma do ar, não é mesmo? Lá embaixo tem um quadrinho com uma curiosidade. Você sabia? Você sabia que o vácuo é a ausência da matéria? Existe no espaço, mas pode ser criado em laboratório. Por exemplo, uma embalagem de um produto a vácuo tem todo o ar retirado da embalagem. Gente, se vocês não viram, ainda vão poder conhecer, né? Dar uma olhadinha. Nos supermercados existem alguns alimentos que são embalados a vácuo. O que quer dizer? Que aquele ar que tinha no saco foi todo retirado. A embalagem, o plástico que está lá naquele produto, ele está bem encolhidinho, bem grudadinho. Por quê? Porque não tem nenhum pouquinho de ar naquela embalagem, naquele saquinho. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ver, peçam para o seu pai ou para a sua mãe mostrarem a você ou levarem você ao supermercado e mostrar como é essa embalagem a vácuo, certo? Então, nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Um beijo!